família linda desse Brasil, desse mundo. Como vocês estão agora? Vocês estão assistindo o canal Viverbet e hoje eu vim entrevistar uma pessoa muito especial para mim. Eu vou contar. O nome dele é José Cordeiro Nunes. Oi, José Cordeiro Nunes. Olá, tudo bem? Eu posso fazer uma entrevista com você? Sim, com prazer. Eu vou fazer umas perguntinhas. Você pode responder para mim? Sim, com toda certeza. Tá. A primeira pergunta, onde foi que você nasceu? Eu nasci numa cidade que fica na região metropolitana do Recife, no estado de Pernambuco. Essa cidade, ela se chama Escada. Nossa. Eu pensei que era uma piada. Não. Segunda pergunta. Qual era o lugar onde você mais gostava da sua infância? Que eu tenho lembrança na minha infância era o local onde eu morei por último. Eu morei em 2 lugares interessantes. Um foi numa região nova, num loteamento novo, que tinha poucas casas, e nós tínhamos um cachorro, um pastor alemão, e nós brincávamos de pique-esconde com ele. E a gente corria lugar assim com muita campina, e a gente brincava de pique-esconde, eu e minhas irmãs. E o outro local foi em Escada mesmo, na região do Viradouro, do bairro do Viradouro, e tinha um rio nos fundos da minha casa, um rio grande, e tinha uma ilha no meio do rio e um engazeiro que ele debruçava os galhos sobre as águas. Era um rio de águas límpidas, com muitos peixes, e eu me lembro que eu nadava nesse rio, pescava. Então, são assim lembranças de locais bem interessantes que eu tenho assim já lá dos 6, 7 anos de idade. Legal. Vou para a terceira pergunta. Quantos anos você veio para o Rio? Eu vim para o Rio de Janeiro com a idade de 7 anos. Eu faço aniversário dia 20 de fevereiro e já tinha completado os 7 anos. Então nós viemos no mês de agosto de 1970. Então tem bastante tempo, né? Você nem sonhava em nascer, estava lá no projeto do Papai do Céu, a sua mamãe também, enfim, eu era muito pequeno. Legal. Pergunta 4. Você sente alguma saudade da sua terra natal? Você ainda sente saudade? Sim, a gente, quando lembra daquele tempo de infância, a gente tem saudade daquelas situações, daquelas memórias, quando a gente brincava com os colegas e tínhamos os vizinhos, tudo da mesma idade, dos banhos de rio, de um vizinho que ele tinha uma jangada e ele saía para pescar e ele levava um gato. E o gato, ele nadava. Quando ele saía e o gato não via, então quando o gato avistava que ele estava no rio já com a jangada na água, o gato pulava na água e ia nadando até a jangada. E quando ele pescava, ele jogava o peixe para ele, então ele comia o peixe na jangada. Então era por isso que ele acompanhava aquele dono, e era um senhor de idade, o nome dele era Salgueiro. Eu, lógico, tenho a lembrança daquelas brincadeiras quando subia no Ingá e mergulhava no rio, naquela época, né? Mas eu era muito feliz também, e a lembrança que nos leva assim àquela saudade era das pessoas, do pai, da mãe, daquela época, né? Mas hoje a gente não fica com a saudade da infância, porque a alegria, a felicidade que a gente vive no tempo, né? E se a gente é feliz, realizado com aquilo que a gente vive hoje, com as pessoas que a gente convive, a gente só tem a saudade das pessoas,
porque cada momento ele tem um momento especial na nossa vida. Aquele foi um momento, como hoje também temos outros momentos de felicidade. Legal, gostei. Pergunta 5. Qual era o seu brinquedo favorito? Ah, muito show. Naquela época a gente não tinha assim muitas possibilidades de ganhar brinquedos, né? Mas eu tinha alguns brinquedos que eu ganhava, alguns carrinhos. Mas eu aprendi a fazer os meus brinquedos. Com 6 anos, 7 anos, eu construía carrinhos. Esses carrinhos, naquela época, a gente fazia com lata de alumínio. Latões também. E o óleo de soja naquela época não era em embalagem de plástico, era de latão. Eu recortava aquelas latas, desenhava os carros, recortava com tesoura de cortar latão, pegava do meu pai, da caixa de ferramenta dele, pegava prego, martelo, serrote, as tábuas, as madeiras, e nós usávamos, portanto, as molas dos eixos, que eram feitas também de madeira, de lâminas de aço das caixas das mercadorias. E quando a gente parava o carro ficava sacudindo assim, né? As rodinhas, a gente normalmente, quando não tinha de madeira, a gente fazia de sandálias, aquelas sandálias já estragadas, recortava as rodinhas. Qualquer dia eu vou ensinar você como fazer isso, né? Esse era um dos brinquedos preferidos. Mas a gente jogava também de bola, né? Bola de futebol, de plástico. Antigamente tinha umas bolas chamadas dente de leite. Agora, os brinquedos preferidos eram esses. E nós tínhamos um outro brinquedo também, que era um cilindro de ferro soldado a um cabo de ferro. Ele tinha um furo no meio. Vinha com arame e um pino, tipo um prego. A gente colocava pólvora ali. Quando não tinha pólvora, eu tirava a pólvora dos fósforos. Pegava a caixa de fósforo da minha mãe, escondido, aí tirava aquela pólvora do fósforo, colocava ali dentro e botava o pino. Então, quando a gente batia, se encaixava, e quando batia, ele fazia pá, estourava, tipo o barulho de uma bomba, né? E o outro brinquedo era um arame, um vergalhão, e a ponta era entortada em U. E pegava a roda da bicicleta, o pneu, e a gente andava assim, apoiando aquele ferro e brincava de um lado para o outro. Eram os meus brinquedos preferidos. Legal. E eu gostava muito disso. E com quem você aprendeu a fazer esses negócios? Eu aprendi a fazer sozinho com colegas. Tinha um outro brinquedo também, que era um vergalhão, além de peão, né? Já jogou peão? Então, peão, ioiô e biloquê. Mas tinha um outro brinquedo que era assim, um pedaço de ferro com a ponta afiada. E a gente brincava, né, com outros colegas, como bola de gude também. Brincava muito de bola de gude. A gente jogava assim no chão e riscava. Aí passava para o outro jogava e riscava. Ia fazendo vários desenhos. Também muito legal. São brincadeiras da nossa época. Agora pergunta 6. Quais são as principais mudanças para a sua infância e para as de hoje? Sim. Olha, essa é uma pergunta muito importante, porque as mudanças da época da minha infância, isso de mais de 50 anos atrás, quer dizer, mais de meio século para hoje, muitas coisas mudaram. Na infância, principalmente, uma das coisas que mudaram é o tratamento que as crianças normalmente recebem, né, dos adultos. Muitas coisas melhoraram, muitas coisas evoluíram. Os adultos começaram a ver e dar muita importância à necessidade que as crianças têm, não é? Em relação à área emocional, à área afetiva, que no passado não se tinha. As crianças, muitas das vezes, não tinham o privilégio de brincar, o privilégio de ser crianças. Para algumas pessoas,
muitas pessoas colocavam as crianças para trabalhar muito cedo, privavam essas crianças de estudar, de ir para a escola, né, pelas necessidades financeiras. E outras questões emocionais, as questões psíquicas, do desenvolvimento da criança, do seu lado emocional, do seu lado afetivo. Então, hoje, muitos adultos não lembram das conversas que tinham com os seus pais, porque existia muita dificuldade de conversar. As pessoas eram muito isoladas, não eram todas, mas muitas. Não é? E hoje se dá muita importância a isso, a conversar as questões, não é, em relação à disciplina. No passado, não se tinha preocupação de orientar a criança, era mais em espancar, bater, coisas desse tipo. Então a sociedade evoluiu nesse aspecto. Mas uma outra coisa que foi negativa é que as crianças também elas se privam através da falta da oportunidade, do interacionismo, da troca, né, de informações. Hoje eu vejo que pouco se conversa do passado, como já coisas que estamos fazendo agora, né? Os adultos não falam muito do passado. Eu converso com pessoas com a faixa de 20 anos, 15, 16 anos, que os pais não falam muito, então eles não sabem muito das suas raízes, das suas origens, da infância dos pais, dos avós, alguns que não conheceram. Então é importante se falar das origens, se falar das memórias. Disse que o nosso país é um país sem memória, porque não se cultiva a memória, não se cultiva a história. Então é importante a gente saber das origens, de onde viemos, dos pais, dos avós, como que era, etc. O outro lado negativo que eu vejo é a falta da oportunidade das crianças brincarem com brinquedos lúdicos, a brincadeira, a interação social com outros, tanto na família quanto com outras crianças. É importante porque isso desenvolve não só o lado afetivo, mas o lado intelectual, o lado cognitivo da criança, que é o lado intelectual, o pensamento, a criatividade, também a necessidade da expressão emocional, a expressão corporal. Isso tudo é importante para o desenvolvimento psicossocial e emocional da criança. E os brinquedos de hoje são muito eletrônicos. Então as crianças não têm muita atividade física por conta disso. Elas precisam correr, elas precisam subir em árvores, elas precisam desenvolver-se fisicamente, porque isso também é importante. Então os brinquedos eletrônicos têm um lado de desenvolvimento intelectual, né, da inteligência, mas de outro lado impede, muitas das vezes, essa capacidade de criar, porque o brinquedo e a brincadeira, ela traz isso, né? Ela desperta isso na criança. Então os jogos são importantes, os jogos em parceria são importantes, como o dominó, o xadrez, a dama, o vôlei, o futebol, aquelas brincadeiras de roda, de correr, de amarelinha, coisas que são antigas, mas que também são importantes no dia de hoje. Então é importante realmente desenvolver esse lado, fazer, praticar, e também o lado eletrônico, os brinquedos eletrônicos, os videogames, também são importantes, né? São necessários ao tempo de hoje. Mas tudo isso é necessário estar junto, estar envolvido, né? Como um conjunto de atividades para a criança estar associada a coisas que também dizem respeito à sua época, mas também é necessário e importante para desenvolver esse outro lado que é necessário, né? Ao cognitivo e ao emocional da criança. Vou para a próxima pergunta. Você tem filhos? Sim, eu tenho 3, né? Seus tios, a Diane, Denis, e a sua mamãe, Débora, né? Que é a mais nova. E também vocês que são minhas netas. Você, a sua irmã, seu irmão, e também a Aimee, que é filha do seu tio Denis. Qual é a sua profissão? Eu sou psicanalista analista, além de professor de filosofia e de teologia. E também ministério pastoral, né? Eu sou pastor há 31 anos. Tenho 31 anos de consagração. E o psicanalista, quantos anos?
psicanalista, já atuo há 7 anos em consultório. Psicanálise clínica, né? Atendemos em consultório pessoas que têm transtornos emocionais, problemas emocionais, como ansiedade, transtorno do pânico, depressão, isso aí, nervosismo, fobias ou medos, né? A gente trata pessoas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, né? Pessoas de todas as idades. Muito obrigada por essa entrevista. Volte sempre. Se vocês gostaram dessa entrevista, bote aí nos comentários se vocês querem mais que eu entreviste mais pessoas. Um beijo, Brasil! Tchau!